Olá pessoal do canal Legado da Fiel, tudo bem? Aqui é o Rui novamente. Hoje eu tô com uma camisa que eu já usei, mas que representa muito bem o que vai acontecer no dia 25 aqui no Parque São Jorge, que são as eleições do clube. E tô aqui com uma camisa comemorativa, ó, dia 15 vote. Não é dia 15, né? Porque isso era outro movimento lá na época da democracia corintiana. Mas para nós a eleição agora será no dia 25. E nós como sócios, eu como sócio, tenho uma responsabilidade muito grande naquilo que vou fazer, naquilo que vou votar, nas chapas e o candidato que vou escolher também, porque não são só as promessas vazias, não são só os churrascos e os tapinhas nas costas que vão fazer com que mude a minha ideia. Eu acho que nós temos que ter muita consciência daquilo que nós pretendemos para o futuro do Corinthians. E nós temos aí dois candidatos, eu não quero aqui classificar A ou B, até porque eu conheço os dois, mas eu quero que vocês ponham realmente a mão na consciência e pensem no que for melhor para o Corinthians. Então, falando um pouquinho de eleições, eu queria voltar lá em 1909, quando começa o movimento do Corinthians de se montar um time. Aliás, quando se começa a montar uma ideia de um modelo para montar um time de operários, né? E que os operários do Bom Retiro começaram a fazer esse movimento. O nosso primeiro presidente, que ainda não tinha nome de clube, foi São Miguel Batalha. O São Miguel Batalha ele só ficou por 14 dias no poder. Por 14 dias em que ele fez a célebre frase que o Corinthians seria um time formado pelo povo, pela sua torcida. E assim foi feito e assim até hoje, né? O Corinthians é um time muito emocional, o Corinthians é um time muito passional, é um time muito singular, pelo seu nome, pela sua história, pela sua tradição. Então o Corinthians realmente é algo que vai chamar a atenção da imprensa agora, vai chamar não só da imprensa esportiva, mas da imprensa em geral. Vai se voltar para o dia 25 porque é muito importante. O Corinthians ele mexe com o comportamento do Estado, ele mexe com o comportamento de muitas camadas no país. Não é um time só regional, não é um time aqui só da capital. É um time que tem um envolvimento hoje muito grande no país todo, até fora do país. Então as eleições presidenciais do Corinthians ela tem um envolvimento muito grande. E depois tivemos uma sequência de presidentes, principalmente italianos, Ernesto Cassano, Alexandre Magnani, Guido Giacomelli, todo esse pessoal. Realmente, sempre procurar se doar e fazer sempre o melhor. O Corinthians foi crescendo porque esses primeiros gestores pensavam muito mais no Corinthians do que propriamente neles. Até porque o Corinthians ele nasceu do amadorismo, ele não era o profissionalismo. O profissionalismo só veio em 1936 e o Corinthians só vai ganhar seu primeiro título profissional em 1937, já com outras gestões, já com outras ideias, mas sempre procurando crescer. Quando o Corinthians compra aqui o Parque São Jorge, que ele sai lá da Ponte Grande, ele obtém 45 mil metros quadrados, que é a primeira parte do Parque São Jorge. Hoje nós temos 160 mil metros quadrados para usufruir, que foram presidentes e políticos realmente importantes que trouxeram isso para a nossa cidade chamada Esporte Clube Corinthians Paulista. Então eu vou dar um exemplo muito claro do que é o poder e do que é a doação. Nós tivemos poderes aí realmente dinastias, né? Durante muito período, o Alberto ali por 14 anos, Vadiello por 10 anos, Vicente Mateus por 14 anos. Hoje nós temos aí o segmento da renovação e transparência na visão e na pessoa do seu André Sanches Navarro, que já está há 16 anos, né? Então nós tivemos sempre períodos longos. Os períodos mais curtos foram, por incrível que pareça, foram um período que o Corinthians foi muito mais promissor, que foi antes da década de 60 para trás. Realmente, quando o Corinthians realmente foi muito, muito forte, muito grande. Porque os interesses naquela época eram interesses do clube, de fazer o clube crescer. Porque quando o Corinthians decide ser profissional, ele teve que dar um rumo. Ele não podia ser profissional com uma ideia amadora, ele teve que realmente ter um projeto, um planejamento de crescimento que ele pudesse realmente crescer. Não só no âmbito do esportivo, mas como no âmbito de simpatizantes também. E a sua torcida cresceu muito ajudando esse time a crescer. Fazendo doações, fazendo rifas. Quantas coisas interessantes. Ontem eu até falei um episódio sobre o Neco. Eu até esqueci de falar, o Neco foi uma pessoa que doou a segunda bola para o Corinthians. O Corinthians não tinha dinheiro para comprar uma bola. E o Neco, aos seus 16, 17 anos, trabalhava. Deixou lá, guardou seu dinheiro do salário, uma boa parte do dinheiro para dar a primeira bola para o Corinthians, que na época custava 5 mil réis, digamos assim. Era um dinheiro muito grande para aquela gente que ainda tinha muita dificuldade, né, de gestão para um time de futebol. Mas o Corinthians sempre foi assim, gente. O Corinthians sempre foi essa turbulência, o Corinthians sempre foi esse lado emocional e passional muito grande. Ele sempre foi essa transformação nas nossas vidas. A política não foge disso, mas é muito importante que os novos rumos que serão tomados
ter muito a ver com aquilo que nós temos hoje. Envolvimento, né, financeiro, nós temos hoje muitos recursos, muita captação de recursos, mas também temos despesas muito grandes. Então tem que ser visto, né, tem que se montar um bom time de futebol, tem que ser uma base profissional, tem que ter uma gestão profissional, realmente profissional, que monte realmente um departamento que possa ser cobrado por isso. E está na hora de realmente nós mudarmos um pouco a nossa maneira de gestão, porque nós estamos vendo aí clubes que têm uma projeção menor, se profissionalizando, tendo retorno esportivo, que é muito importante, e financeiro, que é muito importante também, porque realmente mudaram sua mentalidade, deixaram de ser apenas aquele segmento único ali, fechado aquelas 4 paredes, e abriram suas portas para pessoas que pudessem realmente colaborar com o Corinthians. Espero que isso seja feito, espero que isso seja uma maneira de se começar a desenhar um novo Corinthians, que esses gestores realmente entendam que o que passou, que nós precisamos de um novo rumo, de um novo horizonte, que o Corinthians tem que voltar a ser grande. Só o nome nosso já impõe respeito. Só o nome nosso já chama a atenção da mídia. Então, pessoal, não é só falar do nosso nome, né? O nosso nome é importante, é muito forte, mas o Corinthians tem que realmente agora, com esse orçamento que ele tem, com a força que ele tem que trabalhar muito bem isso. Nós temos que voltar a ser pujantes, não só pelo nosso nome, mas pela nossa história, pela nossa trajetória. Voltar à década de 50, a década de 40, de 30, de 20, que foi muito importante para o Corinthians, tão ao ponto de chamar a atenção do ditador Benito Mussolini, quando mandou aqui em 1932 os seus emissários da Lazio, que era o seu time de coração, e levasse os 4 titulares embora e montasse lá a Itália grande, a Itália campeã mundial em 34. Tem um jogador do Corinthians no seu elenco, que é o Anfilóquio, que retorna para cá em 37, quando faz 3 gols contra o Estudante, nosso primeiro título aqui, depois de uma vitória contra o Palestra Itália por 1-0, gol de Teleco. Então o Corinthians tem que usar isso, entendeu? Então a nossa responsabilidade é cobrar essa turma, realmente é exigir que seja feito melhor, porque o que nunca faltou, pessoal, é a fidelidade da sua torcida em relação ao time de futebol, ao clube. Que seja feita a mesma coisa por parte dos nossos futuros dirigentes. Eu não sei qual será, eu não vou indicar aqui A ou B, mas que seja o melhor. Entendeu? Que ele tenha essa consciência de que o Corinthians é muito maior do que qualquer interesse pessoal. Que o Corinthians é muito mais importante do que qualquer gestor que já passou por aí, ou qualquer torcedor, porque o clube vai permanecer e essas pessoas vão passar, mas que elas passem por aí deixando um bom legado, deixando um bom registro, uma boa marca de história. Precisamos de uma história mais concreta, precisamos de um time muito mais concreto, entendeu? Não podemos viver só do nosso folclore, só da nossa mística, nós temos que ser profissionais. Então esses dirigentes hoje têm que pensar muito bem naquilo que representa o nosso maior amor hoje, o amor ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Que eles tenham essa consciência e que eles possam, de fato, nos representar, que represente aí 30, 35 milhões de torcedores, né? Que procure fazer o possível para que a gente volte a ter o prazer de sempre torcer para o Corinthians, de comprar nosso ingresso, de comprar nossos produtos, de ter a nossa vida ligada diretamente às coisas do Corinthians. Que a gente nunca perca essa essência, que a gente nunca perca esse amor. Esse amor é fundamental para a nossa existência, é muito importante que esses dirigentes, futuros dirigentes, esse futuro conselho que vai entrar, entenda a importância de ser corintiano, tá? E que isso realmente não pode ser levado para o lado pessoal ou para os interesses pessoais. O Corinthians é muito acima disso, é muito grande, gente, e não pode sucumbir a interesses que não sejam de nossa organização, de nosso profissionalismo, de nossas glórias novamente, que nós possamos voltar novamente ao que nós somos na década de 20, 30, 40 e 50, quando realmente o Corinthians foi um choque para aquela sociedade, já que o futebol naquela época ainda era muito, muito novo, muito recente, e foi um fenômeno. Da mesma forma que foi um fenômeno no Cometa Rally em 1910, junto com esse Cometa Rally, na cauda veio um time chamado Esporte Clube Corinthians Paulista. Que seja assim nessa história, que seja feito melhor para nós. Então, pessoal, olha, esse é mais um recado que eu gostaria de dar para vocês. Eu não gosto muito de falar de política, mas eu precisava falar sobre isso, e que vocês realmente, que vão votar lá, que tenham a consciência que faço melhor. E não se esqueça de inscrever no nosso canal, que vocês possam continuar junto com a gente, compartilhando
e realmente ouvindo um pouquinho da história que nós temos do amado Esporte Clube Corinthians Paulista. Salve o Corinthians e até o dia 25. Um abraço a todos, amigos.